Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast muito especial do Grupo Coxa. No podcast de hoje, nós vamos conversar com a Vitória Rayane, uma mamãe de 20 anos que vai contar a sua história de perda em um aborto espontâneo no primeiro trimestre. Vai ser um programa incrível. Espero vocês. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Ei, pessoal, estamos começando mais um episódio dessa segunda temporada do podcast do Grupo Coxa. Esse podcast que a gente faz com tanto carinho, com tanto respeito, levando tantas histórias importantes. Eu acabei de falar com essa mamãe convidada. Esse podcast é um bate-papo muito gostoso, muito saudável, para a gente também não deixar cair no esquecimento tantas histórias de tantos pacotinhos, né? De tantos bebês que são ainda muito importantes, são e sempre serão muito importantes para a família, para essas mães, para esses pais, para esses avós, para esse núcleo familiar do qual ele sempre vai pertencer. Bom, o nosso podcast só está indo no ar e só é possível a gente a realização desse projeto que é tão incrível porque nós temos a parceria e o apoio do Grupo Zelo. O Grupo Zelo é uma empresa que pensa como a gente, que pensa que o momento mais difícil da vida pode ser transformado, pode ser acolhido, pode ser feito de uma forma amorosa, com respeito, com carinho, e é esta a missão que o Grupo Zelo tem em realizar um momento de tanta dor, um momento também significativo, um momento de lembranças, um momento de respeito, um momento de acolhida. Então, mais uma vez, eu e toda a equipe do Grupo Coxa estaremos aqui em agradecimento ao Grupo Zelo e tendo certeza que a gente escolheu a empresa certa para nos alinhar nesse projeto tão especial. Hoje a gente vai conversar com a Vitória Rayane. Ela tem 20 aninhos só, ela é bem novinha e é isso que a gente fala, né? A dor, ela não escolhe idade, ela não escolhe nada, ela chega para você. Em um momento tão importante, tão bonito que ela estava vivendo, mesmo tão novinha, aconteceu algo que mudou o rumo dessa história. E aí a Vitória Rayane vai contar para a gente. Eu vou chamar ela de Vitória ao longo do programa, ou de Rayane. E eu queria lembrar também que ao longo do programa, o QR Code com o Grupo Zelo, com as informações dos pacotes do Grupo Zelo, vai estar no ar. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer informação que você queira saber em relação ao Grupo Zelo, contacte aqui pelo QR Code e as redes sociais nossas também estarão aparecendo. E é sempre bom que você, além de seguir a nossa página no YouTube, que você compartilhe, que você comente, porque é através desses comentários, dos seus compartilhamentos, que as histórias chegam cada vez mais às pessoas e que sim, a gente consegue trazer para você o que você quer ouvir. Vitória, muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Você está falando de qual cidade? São Paulo. Ela está lá em São Paulo, por isso que esse programa está sendo realizado, né? A gente está fazendo a gravação desse podcast online e é isso que a gente quer também. A gente quer trazer pessoas de todas as partes do mundo.
A gente vai ter um programa agora com uma pessoa fora do Brasil e a gente quer entender como que essas acolhidas são realizadas também fora aqui da região de Belo Horizonte, onde a gente já sabe como funciona, onde a equipe do Grupo Coach atua, né? A Vitória está lá em São Paulo, ela tem 20 anos e ela vai contar a história da filhinha dela. Conta pra gente. Então, eu sempre sonhei em ser mãe, né? Sempre cuidei de criança, de bebê. E daí, quando eu conheci meu esposo, antes de eu conhecer ele já tinha 3 filhas e fez uma cirurgia de vasectomia para não ter mais filho, porque naquela época ele não queria ter mais filho. E quando a gente se conheceu, a gente foi e pegou a papelada, né? Que a gente casou, foi morar junto, pega uma papelada e fomos no hospital onde ele fez a cirurgia, que foi pelo SUS, né? E chegando lá, falaram que não tinha jeito de reverter, só que pago tinha, né? A gente fugia da nossa realidade. E então eu saí de lá desesperada, né? Porque eu estava vendo o meu sonho ir por água abaixo, né? E então ele falou, se você quiser me deixar, eu vou te entender. E eu continuei junto com ele, né? Foi difícil aceitar, chorei muito, só que com o tempo eu me conformei. E como eu havia deixado aí na inscrição, eu só descobri que eu estava grávida quando eu perdi, né? Só quando eu perdi que eu descobri que eu estava grávida, eu nem imaginava. Então, sempre quando eu conto a minha história, eu falo que foi uma história de milagre, né? Porque eu gerei o impossível e inacreditável para a medicina, porque para a medicina disse que não tinha jeito, mas Deus faz assim, né? Ele chega e faz além da medicina. E então, eu engravidei e não tinha nem noção. Eu só vim descobrir quando eu perdi, né? E aquilo foi um baque para mim. Ao que tudo indica, foi um aborto espontâneo, então eu não tenho muitas informações, só sei que disseram que foi um aborto espontâneo e que seria uma menina, né? Então, essa é a única informação que eu tenho. Ô, Vitória, mas me conta uma coisa, você não chegou a fazer a cirurgia de reversão da vasectomia? Você engravidou? Não, engravidei assim mesmo. Que fantástico. É porque era o seu sonho sendo realizado e sendo concretizado mesmo. Sim, Deus faz a estéreo mãe de filhos, né? É verdade. O meu esposo, ele quer essa condição dele, e então aconteceu, e eu nem imaginava. Tanto é que eu só vim descobrir quando eu perdi. Mas o que então, você sentiu? Eu senti uma dor muito forte, né? Numa tarde eu estava em casa, comecei a sentir dores muito fortes, e quando eu fui no banheiro, saiu. E eu fiquei desesperada, porque eu não entendia, né? Nunca havia passado por isso. E aí minha irmã falou, né? Que eu tinha perdido um bebê. Eu entendi. Aí eu não tinha nem noção. Então você não teve nem tempo de comemorar a gestação, né? Curtir aquele momento. E aí já veio o baque da perda, assim, sem te preparar psicologicamente nem para a emoção de ser mãe. E aí você já descobre no momento de maior dor, né? Você não teve nenhum momento da felicidade. Você só chegou a ter, literalmente, você só chegou no momento da dor, né? Exatamente. E a partir dali, o que foi feito? Então, eu fiquei muito abalada, né? Também sem apoio da minha família. A minha família finge que nada aconteceu, né? Logo no começo, todo mundo falava sobre. Depois, hoje em dia, ninguém mais fala sobre o assunto. Age como se nada tivesse acontecido. E a família do meu esposo nem sabe, né? Que a criança existiu, né? Eu não tenho contato com a família dele, nem ele comenta. Uma das coisas também que eu sempre falo é que ela veio para me mostrar que Deus pode fazer, né? Ele faz além da medicina. Então, ela veio para trazer fé, trazer amor, né? Mas logo no começo eu não pensava assim. Eu questionava muito a Deus. Eu queria entender o porquê, né? Eu falei, nossa, eu não pedi filho para Deus, né? Eu estava conformada que eu não poderia ter por causa da condição do meu esposo. Ele veio, me deu e tomou e foi tudo muito rápido, né? Eu não tinha nem noção. E pessoas assim como a condição do meu esposo têm filhos hoje, né? Mesmo depois da cirurgia, têm filhos hoje. No nosso caso, eu falo que foi um milagre por quê? Porque milagre não se explica, milagre se vive, e se não tivesse sido milagre, a gente teria outros filhos hoje, mas não temos. Então, da minha parte, é filho único. Ele já tem 3 filhas, né? Do outro casamento. Então, é sua filha única que chegou, né? Chegou por um milagre mesmo. E que loucura a gente pensar, Rayane, que você, na expectativa de não ser mãe, na conformidade, na verdade, né? Numa conformidade, assim, que você não mais seria mãe por uma condição que seu marido fez, a vasectomia, e era irreversível nesse momento. Você consegue engravidar,
de um milagre mesmo, assim, de algo assim que muitas vezes a medicina realmente não explica. Você consegue engravidar, você gera um bebê ali mesmo sem saber. E aí no momento que seria de maior alegria, você tem essa perda e essa ressignificação de tudo que você viveu realmente é baseada em muita fé, né? Como que você acha, Sim. então, que você está conseguindo ressignificar essa história? Como que você acha que você está conseguindo ressignificar essa perda? Então, no começo tem sido bem difícil, né? Já faz o quê? Já faz 5 anos que tudo isso aconteceu. E, como eu falei, eu questionava muito a Deus, mas agora eu estou aprendendo a entender, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que não seja a nossa vontade, né? Mas a dele prevalece. E o que tem me sustentado é Deus, não tem outra explicação, né? Eu até falei para minha esposa, eu tenho dificuldade de lidar com isso ainda, mas dia após dia eu vou tentando, sabe? Eu até deixei uma perguntinha para saber como lidar com essa dor, né? Como Aham. ressignificar, né? Como conseguir seguir em frente, Sim, porque exatamente. muitas das vezes eu ficava pensando, é, se eu seguir em frente, eu vou esquecer da minha filha, né? Se eu voltar a sorrir, se eu voltar a viver, então logo assim eu tirei o prazer de viver. Não tinha prazer de viver, não tinha vontade de viver, me relaxei, descuidei. Mas depois eu fui entendendo, né? A psicóloga até falou para mim, ela é apenas uma criança, né? Você está colocando uma responsabilidade muito grande, porque ela não veio para te tirar o prazer de viver. Ela veio para te mostrar fé, te mostrar amor, né? Nossa, achei linda essa frase. Realmente, ela não veio para te trazer dor, né? Muito pelo contrário, ela veio para te mostrar que os milagres acontecem. Ela veio para reafirmar sua fé, né? Para mostrar o amor. E eu acho que é muito isso. Muitas famílias, elas se fixam, né? E elas têm essa questão da fé muito como porto seguro, né? Obviamente, cada um tem Sim, uma religião e a gente respeita a religião de todo mundo, mas uma constante que a gente vê aqui no podcast de outras mães que nos falam é essa certeza, assim, alguma coisa meu filho quis me mostrar, sabe? Alguma coisa Deus está querendo me falar. Então, assim, foi um presente, foi um milagre, foi algo que eu não esperava, mas que veio. E se veio, por que que veio? Qual que é a missão que essa bebezinha trouxe na sua vida, né? O porquê que ela veio. A gente está falando de uma história que aconteceu há 5 anos atrás e que você conta ainda com emoção, assim, né? Você não engravidou novamente. não, mas a gente está esperando no Senhor, a gente tem até uma palavra. É, que linda. A gente tem uma promessa que vai acontecer de novo. Eu vou carregar minha promessa nos braços. Eu tenho Isso foi o que o certeza. Senhor falou para mim. Que lindo, que lindo. Eu acho que baseado assim, em cima da fé, igual mais uma vez eu falo assim, baseado em cima da fé de cada um cria suas estratégias de ressignificar, né, Vitória? Eu acho que a Sim, sua estratégia de ressignificar essa dor, mesmo sem apoio muitas vezes, mesmo as pessoas achando que é normal, e é o que você falou, né? A gente tem essa tendência de falar para as pessoas, até para amenizar uma dor. Ninguém, eu acredito que fala nada para ninguém para causar mais dor, fala essa questão, né? Ah, mas é normal, isso acontece, né? Ah, perda de primeiro trimestre, você nem sabia, no seu caso principalmente, que as pessoas, você nem sabia que estava grávida, como é que você está sofrendo, né? Não sei se chegou sim, essa frase a você, mas assim, pode ser até um pensamento que as pessoas têm, como ela nem sabia que estava grávida, como é que ela sofreu, né? Mas é o sofreu sim. justamente pelo que você não viveu, né? É o sofrimento também Exato. daquilo que a gente deixou de viver, né? Isso que a gente fala muito aqui, né? A Sim, dor não é só sobre a perda, não é só sobre, é dos sonhos que a gente não viveu, das conquistas que a gente não teve, com o objetivo único que era ter aquele filho, né? Eu sei que você continua na busca, igual você está falando, que você continua na busca aí pelo seu milagre, pelo seu sonho, e muito baseado em cima da fé, né? E é isso que está te fazendo seguir, não é sim. isso que eu entendi? É isso mesmo. E Isso que aí está me cai, dando força. e aí cabe aquela pergunta, né? Como seguir em frente? Sim. Como que você segue em frente, assim, baseada nisso tudo? Ai, Paulo, eu nem sei, hein? Não sei. Até perguntei para uma mãe no grupo, eu falei para ela, como conseguir seguir em frente, né? Aham. Voltar a viver verdadeiramente, voltar a sorrir sem culpa, né? Muitas das vezes eu ficava me culpando, por tipo, será que isso é porque eu não estou chorando, eu vou esquecer da minha filha, Aham. né? Mas essa fala da sua psicóloga foi uma das falas mais bonitas que eu já ouvi, assim. Ela não veio para te trazer dor, né?
E eu acho que quando a gente começa a entender os significados e as missões, a gente começa a ressignificar realmente essa história, né? Eu estou vendo que aí atrás da sua imagem, não sei se dá para ver exatamente quando vocês estão no online aí, porque às vezes a imagem da televisão ela é um pouquinho mais estourada, mas a gente está vendo ali que tem um sapatinho aí atrás, né? E essa é a representatividade que você buscou da sua menininha, né? Sim, Paula, depois que a gente descobriu que eu perdi, né, a gente comprou vários acessórios para a gente fazer homenagem, a gente fez um ensaio fotográfico, a gente comprou umas pecinhas de roupa para usar nesse ensaio fotográfico, e era meu maior sonho realizar esse ensaio fotográfico, né, em homenagem. Eu ganhei 2, mas eu não consegui fazer, né, sem custo algum, e depois de muito tempo lutando, a gente conseguiu fazer, e isso me trouxe uma felicidade tão grande nesse dia, que eu não sabia explicar aquela felicidade que eu estava sentindo por ter realizado um sonho, né, de tipo, honrar a memória da minha filha de alguma maneira, né? Eu fiquei muito feliz com isso. Então, vou sempre procurando algo que me faça feliz, né? Que lembre dela, que honre a existência dela. Eu vou seguindo assim, Ai, sabe? que maravilhoso, Vitória. Você fez um ensaio fotográfico em homenagem à chegada da sua filha, sabe? Independente do curso que essa história teve, né? Independente se ela ficou muito tempo, pouco tempo, ela esteve com você e você fez um ensaio fotográfico e comprou acessórios para homenagear-lhe, para reafirmar a presença dela na vida de vocês. Eu acho que é muito sobre isso também, né? É para reafirmar a presença dela na vida de vocês, que ela vai estar sempre ali, sendo homenageada, sendo lembrada, sendo respeitada, sendo amada, né? E sendo ali, né, aquela pessoa protetora em relação à sua família. Isso é muito bonito da gente ver. Uma coisa que a gente sempre fala, Vitória, assim, é que as pessoas precisam trazer esses filhos, sabe? Que essa memória, essa dor, ela não precisa ser silenciada, sabe? E que bom que você conseguiu fazer isso. Que bom, sabe? Você colocou para fora aquele sentimento que estava ali dentro. Mas deve ter sido difícil também. As pessoas ainda não devem te questionar, ou não? Então, durante essa caminhada, Paula, eu já ouvi muitas e muitas coisas que acabavam comigo, né? Eu falei, além de eu lidar com a perda, eu tenho que lidar com a falta de respeito das pessoas, né? Cada aquela frase, pelo menos foi no comecinho, não deu tempo de se apegar. Já falaram para mim, foi melhor assim, poderia nascer doente. Perder na barriga nem dói, né? Pior foi a minha nora, que ela chegou a ver, né? Nasceu. E várias outras coisas, né, que me falaram que simplesmente acabavam comigo, né? Era como se fosse uma flechada no meu peito e me doía muito, né? E como eu falei, eu não tenho muita rede de apoio. Eu converso muito com a minha mãe sobre, né? Mas minha família é como se nada tivesse acontecido. O meu parceiro, ele me apoia, né, nas questões de eu fazer as coisas para honrar a memória da nossa filha, mas muitas das vezes eu chego a questionar se ele se importa, se ele ama, porque ele não fala sobre, né? Ele não demonstra nem nada, aí eu fico naquela dúvida. Ele fala, mas meu sentimento é só para mim, Deus. Eu falei, mas nós somos marido e mulher, o que custa compartilhar o que vocês sentem, né? Até mesmo para mim poder entender o que ele sente, para poder a gente se apoiar, se ajudar, mas ele não fala sobre. Mas a gente sabe, né? Isso que a gente tem visto aqui, a gente tem conversado também com o pai. Se você não assistiu todos os programas, assim, se você que está nos vendo não assistiu todos os programas, a gente tem vários programas da primeira temporada também que a gente até conversa com o pai e é sobre isso, né? Muitas vezes o luto do homem, né? A dor do homem é muito silenciada. É silenciada talvez não porque ele não sofre, mas é silenciada porque a sociedade ensinou que ele não pode sofrer, que ele não pode ter esse sentimento externalizado, né? Que ele não pode nem conversar, mas é o que você falou, né? Vocês têm um ao outro, né? A gente sabe muitas vezes, né, que o luto, né, os traumas, muitas vezes acabam casamentos, distanciam pessoas, porque acaba o diálogo, e é isso que não pode acabar. Mas, de certa forma, ele tem respeitado bastante, né, Vitória? Ele participou do ensaio com você, ele também tem honrado a história dela. Independente do quão intenso da parte dele, ou quão profundo o seu companheiro, ou todas as pessoas, todos os homens que estão ali nos assistindo, as famílias que estão passando por esse momento delicado, se estão passando por um momento delicado no relacionamento, é a forma que ele tem. Não tem também como a gente cobrar e exigir porque o sentimento é muito único, né? E a forma de sentir essa dor também é muito única. Mas que bom que ele tem participado e tudo. E foi o que você falou, né? De vocês é a filha única, né?
dessa relação, desse casamento, assim, é a sua menininha, né? É a sua filha única, né? E isso dói muito em você, né? Por mais que você tenha, por mais que você saiba que ele tem outras filhas e tudo, dessa relação com você é a sua filha única, né? Então, assim, prestar esta homenagem, estar atenta aos sinais que ele também pode demonstrar é muito importante, né? Mas é isso, não tem como a gente cobrar do outro, né? E nem como falar como que o outro deve agir com o sentimento dele, o que é difícil, né? Principalmente sem uma rede de apoio, né? E essa rede de apoio que você fala é uma coisa muito frequente, viu, Vitória? Assim, as pessoas acham que imagina, como assim que uma amiga minha não ia me dar apoio? Ou como que uma família minha, como que minha cunhada, como que minha... Não tem, às vezes as pessoas realmente não têm a rede de apoio no momento que elas mais precisam, sabe? A gente fala que a gente conhece muito as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso redor, não no momento de alegria, mas no momento de dor, né? E é nessa dor que a gente mais precisa das pessoas, e às vezes que as pessoas têm menos as pessoas em volta, né? E dói, né? Então, eu tenho só minha mãe e 2 amigas. O resto, todo mundo sumiu, desapareceu, né? E conto com meu esposo também, independente dele ter a maneira dele de lidar, né? Às vezes eu fico querendo entender, mas deixa ele da maneira dele. E outras coisas também que a psicóloga falou é que talvez a maneira dele demonstrar não seja no falar, seja nos detalhes, né? Eu acho exatamente isso que eu te falei. Ele está participando, ele esteve no ensaio, ele esteve ali presente, né? Muitas das vezes, aliás, Vitória, não é na forma de falar, mas é na forma com que as pessoas agem com você, sabe? E eu acho que é muito sobre isso, assim. É o que você falou, né? Que brilhantemente você está sendo acompanhado por uma psicóloga. Outra coisa que a gente precisa falar muito aqui, pessoal, você não precisa passar por isso sozinho. Você não precisa acreditar que como as pessoas falam com você, mas isso vai passar, mas é normal. Se você não está no momento de conseguir, sabe, se reerguer, ter este sorriso que a Vitória falou, sabe, sorrir e voltar a viver sem um sentimento de culpa e faz parte da maternidade, né? Você pode procurar uma ajuda e está tudo bem. Olha quantas frases bonitas a psicóloga da Vitória teve a oportunidade de falar para ela ressignificar e para ela continuar seguindo vivendo. A gente está falando de uma menina de 20 anos, que teve uma experiência muito triste com 20 anos. Olha quanta vida você ainda vai ter, né, Vitória? Quantos momentos você ainda vai viver? Para que carregar uma culpa sozinha ou um sentimento de dor sozinho? Procurem ajuda. A gente sabe o quanto a psicologia ela pode ajudar. A gente tem aqui a Dani Bittar, que é a nossa psicóloga, que nos ensina diariamente com frases muito importantes, né? A gente tem ali o Luto Materno, que é um Instagram que fala sobre isso também. Então, assim, a gente precisa entender que você não precisa caminhar sozinha. E que bom que você tem essas amigas, tem a sua mãe, procurou ajuda. Em que momento você achou que a ajuda era importante e você foi procurar? Dani, foi nesses meses atrás que eu procurei. E olha que já faz 5 anos, eu não procurei do começo. Não procurei do começo, eu vim procurar há meses atrás, né? Fiz algumas sessões, mas tive que parar, porque no momento eu não consigo fazer pago, eu estava fazendo através do Instituto do Luto Perinatal, não sei se você conhece. Então lá tem, né, essa oportunidade de a gente fazer umas sessões, e através dessas sessões que eu fiz, funcionou alguma coisa, né? Independente se não foi muito tempo, mas funcionou alguma coisa. Mas é exatamente isso. A gente não tem um tempo, não. E é isso, Vitória, assim. Às vezes as pessoas falam, e se sentem nisso. A gente está falando de uma história que aconteceu com você há 5 anos. Neste momento, você procurou ajuda. A gente tem mães que nos procuram que a história aconteceu há 20 anos atrás. A dor fica, sabe? E essa dor mal cuidada, né? Essa dor que cria aquela lacuna, aquele buraco que só vai aumentando, ela precisa ser curada. Não curada, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser externalizada, ela precisa ser falada e ela precisa muito bem ser acolhida, independente do tempo. É isso que eu quero falar também para as pessoas que estão nos ouvindo. A dor, ela não tem um prazo. E quando essa dor acontece e ela não é bem resolvida no momento do acontecimento, ela vai ficar ali e vai causar outras lacunas, outros buracos e vai te
te causar dores em outros momentos da sua vida, em outros momentos felizes. Por isso que eu falo, não existe um prazo, não existe um tempo. Procure ajuda independente do tempo que você acha que você viveu. E que bom que você teve essa oportunidade, mesmo que pouca, de conversar com alguém, dela te instruir. E eu tenho certeza que essas palavras foram acalentadoras. Foi sim. Fez bastante diferença. Fez eu entender muita coisa, porque é como eu falei, eu ficava questionando muito, eu me revoltava com Deus, né? Apesar de eu ser cristã, eu me revoltava muito, eu questionava muito, e através dessa conversa que a gente teve, me fez entender, né? Me fez entender muita coisa. Que bom. Vitória, eu te agradeço demais a sua presença no podcast, sabe? Foi um podcast enriquecedor. O que a gente traz aqui são histórias reais de mães. Essa segunda temporada do podcast, a gente veio com essa proposta, a gente trazer histórias, sabe? Que a gente vê em vários ângulos, né? Em várias perspectivas. A gente que está imersa nesse universo do luto, a gente trabalha sobre várias perspectivas. A perspectiva de quem vive intensamente com as mães, a perspectiva de quem acolhe, que é no nosso caso, e no caso do Grupo Zelo ali, e na perspectiva de que a gente percebe a necessidade dessas famílias falarem sobre os filhos dela. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Ao longo dessa segunda temporada do podcast também, a gente vai voltar a trazer alguns profissionais para falar sobre esses temas, falar sobre essas lacunas que muitas vezes as mães nos trazem, porque é isso que a gente quer falar, sabe? A gente quer trazer histórias reais, de pessoas reais, que contem para vocês a vivência delas, porque eu tenho certeza que muitas das vivências que a Vitória viveu, que tantas mães que estão passando por aqui viveram, são histórias semelhantes às suas e que muitas das dores se assemelham à sua e que, quem sabe, né, a gente pode ali numa conversa essa leve, informal e principalmente de muita homenagem e respeito a esses bebês, trazer esse acalento que você precisa. Então, Vitória, eu te agradeço muito a presença. Eu espero que a sua pacotinha seja sempre lembrada. Eu espero que mais uma vez esse milagre aconteça na sua vida. E eu quero que você me mande uma mensagem. A gente vai conversar aqui de novo sobre esse milagre. E esse milagre, se Deus quiser, vai chegar em breve. Um abraço muito carinhoso. Não perca a sua fé, acredite. E não ache que o que você viveu deve ser silenciado ou calado por ninguém. É a sua vida, é a sua história e é a sua filha. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo. Um beijo. A vocês é isso, é o que a gente fala e o que a gente vem falando, né? A gente precisa conversar mais, a gente precisa falar mais, a gente precisa estar mais atento para que a gente traga cada vez mais a possibilidade da gente acalentar e tampar aqueles buraquinhos. Foi aquilo que a gente falou. Um buraco mal tampado, uma história mal resolvida lá atrás, te traz lacunas que você vai carregar para o resto da vida e não precisa ser assim. A intenção do podcast também, quando a gente criou essa ideia do podcast, era justamente essa, a gente trazer, falar sobre histórias e trazer aqui histórias que se assemelham a tantas outras histórias para você não se sentir sozinha. E é essa a intenção. É essa a intenção de você não se sentir sozinha, da história da Vitória que pode parecer com a sua, pode ser uma que parece com qualquer uma amiga ou uma outra pessoa e que vai te criar aquele alerta do que fazer e do que não fazer. Bom, esse episódio do podcast do Grupo Coxa chegou ao fim. Mais uma vez eu venho aqui agradecer muito ao Grupo Zelo. Esse podcast só está aí no ar porque a gente tem o apoio e o patrocínio do Grupo Zelo. Todo o trabalho que o Grupo Coxa realiza, eu, Mônica e Dani, ele é sem fins lucrativos. A gente trabalha de forma voluntária, cada uma dentro da sua profissão, mas para a gente colocar uma estrutura de podcast no ar, com toda uma logística que a gente sabe que demanda um valor financeiro muito alto, a gente conta com o apoio do Grupo Zelo. Se você também se identificar com a nossa causa, procure a nossa equipe, porque a gente precisa de cada vez mais de apoio para tantos outros projetos que o Grupo Coxa tem. Nós temos hoje uma gama de ações que nós gostaríamos de fazer, mas que demanda, infelizmente, de um valor financeiro muitas vezes. E é este valor que eu te peço, se você se identifica com a causa do Grupo Coxa, nos procure para que a gente possa colocar não só esse podcast, mas
tantas outras ações para a gente falar sobre perda gestacional, neonatal e infantil de forma muito respeitosa e levando essa acolhida cada vez mais longe. Então, muito obrigada pela sua atenção. Não esqueçam de compartilhar este podcast, se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, que isso faz com que o nosso engajamento cresça e essa história chegue para tantas outras famílias. Não esqueçam de nos acompanhar também no Instagram. As nossas redes sociais passaram aí ao longo do programa, porque é através do Instagram que a gente leva mais informação para você. Obrigada, pessoal. Boa noite.